Bem-vindos ao RaízCast, esse nosso programa que traz empreendedores, e ele é diferente de tudo que tu já viu sobre empreendedorismo, sobre programa de empreendedorismo, porque ele é raiz. E tem uma coisa, eu já vou começar dizendo para vocês assim, tem uma coisa que esse programa não muda há 6 anos. Ele pode ir para estúdio, TV, a TV que for, a tecnologia que vier, mas a essência raiz ele não perde, e ele não perde uma coisa. Não sou eu que apresento meus entrevistados. Quem se apresenta é os próprios entrevistados. Perfeito, vamos lá. Então, me chamo Cassiana, né? Hoje sou sócia da Rapex, uma empresa de treinamentos aqui de Canoas. Minha vida toda foi trabalhando com administração, né? Antes de ser sócia do Roberto, que a gente tem a empresa há 3 anos, eu trabalhava como administrativo em empresas, né? Trabalhei 22 anos, saí dessa empresa para fazer uma sociedade com o Roberto e empreender, né? Era uma coisa que eu vinha buscando, né, há bastante tempo, então abri mão da estabilidade, né, do emprego de 22 anos para encarar um desafio aí de empreendedorismo. Que legal. Bom, eu sou o Roberto Gaspar, sócio da Cassiana na Rapex e também da Urban, né, que é uma empresa de acesso por cordas, alpinismo industrial, plantões de resgate, né. Eu já estou nessa área fazem 18 anos, né, então já não é... Esse ano eu completei minha maioridade nessa atividade e é sempre um desafio, né, porque acho que a maior missão da gente é entregar para um cliente não um serviço, mas um valor, né, e lidar com pessoas, que eu acho que é a missão mais complicada de todas, né, porque cada pessoa tem um jeito, tem uma postura, tem uma criação, tem uma vivência, uma experiência diferente, e às vezes tu trazer isso que para nós é uma questão normativa, questão de segurança, para às vezes uma pessoa que já está há muito tempo naquela atividade não tem aquela vontade de praticar a norma, não tem aquela diretriz, se torna um desafio dia a dia, né? Sabe que isso que tu fala é a grande dor de todos os empresários, pessoas, né? Pessoas. É o desafio. E como nós estávamos conversando aqui, hoje o meu foco número 1 está totalmente para essa minha nova empresa e a nova mentoria que eu estou lançando no mercado agora, que é justamente isso, para ajudar o empresário, pequeno, médio, empreendedor, a transformar o seu atendimento em um call center de última geração com um custo lá embaixo. E por que eu falo isso? Por causa da questão da inteligência que nós conseguimos hoje. Não é o chatbot que ele me perguntou, né? Sim. Ah, disca1. Não, acabou. É o chatbot inteligente que ele pega a tua essência e ele fica até mais inteligente que tu. Às vezes me dá medo do meu da preparação, que, né, vou perder a minha... E isso é uma coisa que as pessoas falam, né? Vou perder a minha vaga. Eu fiz um vídeo que tem milhões de visualização que eu falo sobre isso. Não é tu perder a vaga. É tu deixar de te aprimorar para, né, para crescer. E o que tu falou hoje, agora eu quero fazer, até vou fazer essa pergunta para vocês antes de nós entrar na história. O que tu sente hoje, principalmente nas pessoas? Tu sente que estão menos focada, mais distraída, principalmente a geração nova, passando todas as empresas contigo, treinamento. O que tu sente? Qual o teu sentimento de vocês sobre as pessoas? Primeiro fala pela parte administrativa e financeira, que eu acho Olha que é mais lá, complicado. A gente sente hoje uma dificuldade, né, bastante grande, é uma mudança que está ocorrendo no mercado de trabalho. A gente vem de uma geração onde era diferente, né, trabalhar com pessoas, na minha visão, era melhor e mais fácil. Hoje a gente está tendo muita dificuldade, né, e aí a gente fica pensando, como que a gente vai, né, seguir daqui para frente? Porque nós é que, na verdade, vamos ter que mudar para poder entender essa nova geração que está vindo. Porque senão a gente não vai mais ter mão de obra, a gente vai ter uma dificuldade muito grande. Nós trabalhamos com serviço. São pessoas. E serviço não tem São como a inteligência artificial ajudar. Realmente tu vai precisar de pessoas. Precisa das pessoas, né? Então é algo que a gente precisa, a gente conversa muito sobre isso, em como que a gente tem que se reinventar para conseguir, né, atuar no mercado hoje de prestação de serviço, de forma mantendo, né, qualidade e administrando as pessoas. Acho que a tarefa mais difícil vai ser, de agora em diante, administrar pessoas. Eu acho que 99% do empresário está contigo, é a dor de todo mundo, é o que todo mundo exato. fala. Uhum.
Na parte de treinamento, como é que está essa questão com pessoas? Cada vez mais complicado. Depois da era EAD, as pessoas se conformam com o básico, muitas vezes. E nem sempre o básico ele é o suficiente. Quando a gente entra em questões normativas e que está em grande expansão, por exemplo, o trabalho em altura. O trabalho em altura representa o segundo maior índice de acidentes de trabalho do Brasil. E quando a gente entra nessas questões normativas, as pessoas não têm o pleno entendimento, né? Se tu vai falar de uma determinada NR, ela não entra afinco naquilo ali. Porque ela não quer. Hoje em dia, ela pergunta para o chat, e o chat dá a resposta, mas nem sempre aquela resposta é a correta. Exatamente. Então, elas se confundem pelo próprio meio da internet, né? A internet, ela tem todas as respostas que tu quer, mas nem sempre a resposta adequada ou a correta, E né? principalmente a experiência, né? A experiência. Tu fazer, porque agora com essa nova etapa minha, eu dava consultoria e passava uma mentoria, cara, não é a mesma coisa. Não é. Tu falar em ser consultor, tu pode ser um cara consultivo, tu não precisa ter muita aquela experiência, né? O saber tu já consegue fazer. Agora, mentor, tu tem que ter passado, tu tem que ter experiência, porque tu tem que mostrar para o cara os resultados que tu teve, fazer ele ter esses resultados. E nada, não adianta só estudo. Nada melhor do que tu passar por aquilo, tu entender. O acompanhamento, né? O acompanhamento. Então, as próprias normas, elas já falam em proficiência. Inclusive, a própria 35, que é voltada para o trabalho em altura, e a 33, elas mencionam lá que o instrutor deve ter comprovada proficiência no assunto. O que é a proficiência? É o conhecimento, a experiência, o know-how que ele tem para poder passar aquele conhecimento. Então, ele precisa ter uma amplitude muito gigantesca sobre aquele determinado assunto para poder passar para o aluno, né? Como que ele vai passar a experiência de uma equipe de resgate se ele nunca presenciou um resgate? Se ele nunca fez um simulado de resgate, né? Hoje, nesses 18 anos de trabalho em altura, espaço confinado e tudo, eu considero que a minha experiência está bem ampla, né? Então, hoje, já presenciei resgate nas enchentes, né, do ano passado, né, em maio do ano passado. O nosso centro de treinamento, que é a Rapex, ela foi considerada pela nossa certificadora o centro de treinamento que mais formou profissional de acesso por cordas em todo o Brasil nos últimos 2 anos. Que legal. Então é uma experiência fantástica poder passar por isso, né? Então foram vários alunos, muitos de vários estados, e inclusive do exterior, né? Ministramos treinamento para o Corpo de Bombeiros da Argentina, né? Da ciudad província de La Pampa, Argentina. Foi uma coisa fantástica. Corpo de Bombeiros de Santa Rosa. Para outras empresas, agora também para o Corpo de Bombeiros de Dois Irmãos, ao qual eu faço parte do batalhão. E para mim é um prazer enorme, porque a gente compartilha experiências, né? Então, inclusive estávamos ministrando treinamento com eles há poucos dias atrás. Como faço parte? O pessoal que está lá está curioso também. Como assim faço parte? Eu entrei como bombeiro voluntário, né, e instrutor do Corpo de Bombeiros. Então, a parte de altura, espaço confinado, eu apoio o batalhão passando esse conhecimento e pegando conhecimentos que eu já não tinha tanta proficiência, né, que era a parte de APH, de combate ao fogo, embora seja bombeiro civil, já com várias atualizações, essa experiência de combate ao fogo em situações reais não era a minha proficiência, né? Então, essa experiência é muito bacana para ambas as partes, né? Troca, né? É uma troca, Sim, é uma sim. troca. Uhum. Como tudo. Conhecimento. E a Rapex, ela se tornou referência nesse meio justamente porque ela prioriza principalmente a valorização da vida. E não é simplesmente um instrutor, né? Tu tem um convívio realmente com uma experiência que traz diferença. Nós vamos entrar agora nesse contexto aí, mas antes, como é que é o nome do comandante lá? Porque aí aí tu já depois chama, comandante, bota a tropa inteira aí, porque eu falei do grupo, tem que assistir o meu programa agora. Com certeza. Sargento Rômulo e Sargento Kleber. Ó, sargento, ó, prepara, bota a tropa toda para assistir o programa do homem e compartilhar, para dar audiência, né? Com certeza, com certeza. Como é que, antes de eu quero saber sobre a questão do trabalho de vocês, o que tu ensina. Nós estamos curiosos, né? Segurança do trabalho, altura, as regras. Mas, rapidinho, fala para mim, como é que tu foi para o mundo do empreendedorismo? Como é que foi a junção de vocês? Eu acredito que tu tinha técnica, começou a ver e faltou gestão financeira. Bom, gestão financeira, eu acho que vai ser aqui.
Como é sabe que foi? eu atuava nessa empresa, né, e o Roberto era meu cliente. A empresa do Roberto, a Rapel, era meu cliente. Então, nós contratávamos o serviço dele, né, para fazer trabalhos para a nossa empresa. Em modéstia à parte, não tinha nenhum fornecedor melhor, era o excelência, nível excelência. Muito bom. Modéstia à parte, era nível excelência. Eles tinham um trabalho diferenciado, Muito realmente. bem, muito diferenciado. Nós trabalhávamos em balneário, com aqueles prédios enormes lá. E toda a segurança e treinamento das equipes era com a Rapex. Não existia a Rapex, era com a Rapel. Rapel, Né? A gente contratava a empresa dele para prestar serviços nas obras onde a minha empresa atuava. Na época a Rapel já tinha quanto tempo assim? Na 15 época, anos. 15 anos. Já tinha 15 anos. Já tinha 15 anos. É uma experiência. O Roberto já tem uma bagagem bem grande. Já né? perdeu até os cabelos de Não, tanta esse eu experiência, né? E aí a gente conversava muito sobre essa questão da dificuldade de ter mão de obra qualificada, né? Tanto na empresa dele quanto na minha. Né? Então a gente dizia, nossa, mas como é difícil. Né? A gente não encontra, assim, principalmente no meu segmento, na época a gente não tinha onde formar a mão de obra. E conversando e tal, e né, bateu aquela coisa, quem sabe a gente monta um centro de treinamento. Então, uma necessidade do mercado. Baseado numa necessidade que nós tínhamos nas nossas numa empresas, dor que vocês tinham. Uma dor. Sim. A gente, que tal? A gente vamos juntar forças aí, tu tem a experiência num segmento, nós no outro. Eu sou administrativo, né? Não tenho a parte técnica toda do Roberto. E a gente foi indo, foi conversando até que, vamos encarar, vamos. E aí a gente Isso nós estamos falando lá em Santa Catarina? Nós começamos todas as atividades aqui no Rio Grande do Sul e aí uma necessidade da empresa de fazer atividades em As Balneário duas Camboriú. empresas eram no Rio Grande do Sul e estavam com a dificuldade de fazer um trabalho em Balneário Camboriú, entendi. tinha- E aquela mão de obra qualificada, a falta da mão de obra. E aí veio, bom, vamos fazer um treinamento com a junção das equipes, né? Da Então- empresa A da empresa B. Entendi. Vamos voltar um raciocínio aqui que é muito importante para quem é empresário. Empresa A, empresa B. A empresa A tua tinha contrato, a empresa B dele tinha contrato contigo, Sim. que era justamente para os serviços perigosos, mais perigosos, vamos dizer assim. Em altura, né? Todos os trabalhos. E nisso tinha um grande problema que tu não conseguia mão de obra especializada com as Isso. NR com detalhamento. Isso. Os dois, olha a importância de conversar, de ter dois profissionais, duas áreas que se encaixavam numa outra, porque ninguém é super-herói, ninguém consegue ser especialista numa Não. coisa e fazer um financeiro. É a mesma coisa, por exemplo, no meu caso hoje. Eu sou a área técnica, a área específica, o comercial, Avante, e Dona Jaque é o financeiro, é a base, é a organização, Então essa junção, e quem empreende em casal sabe o desafio que é empreender em casal, né? A gente nunca tem razão, área técnica, é sempre o financeiro, mas tudo bem, isso é outra conversa. Mas, e aí o caso de vocês, até para falar pro pessoal, porque às vezes eu dizer, é casal? Não, faz aí, como eu no início ali, não é um casal, hoje são Somos compadre e comadre, né? Compadre e Exatamente. comadre. Parceiros que no fim se tornou Parceiros, a comadre, o sócios, filho, veio amigos. sócios, amigos, Isso muito aí. legal. Então é isso aí, gente, o negócio partiu disso, sentiram uma dor que tinha no mercado, poxa, vamos resolver a nossa dor. Montando centro de treinamento, resolve a dor deles e ao mesmo tempo gera um novo negócio. Essa é a visão que o empreendedor tem que ter no primeiro negócio. Porque muitas pessoas chegam para fazer o seu primeiro negócio, elas simplesmente falam, vou fazer, isso dá dinheiro. Pô, o cara lá tá ganhando dinheiro. Aquele cara lá ganha dinheiro. Aí o cara tira todo o dinheiro que ele tem guardado da vida dele, bota naquele negócio porque ele vê o cara ganhar dinheiro. Tá, mas para aí. E o mercado, e a necessidade, e a experiência. Então presta atenção, se tu tá com teu dinheiro hoje querendo ser empreendedor, presta atenção na necessidade e na tua experiência. O caso deles abrir um novo negócio e a empresa se tornou sucesso porque ele tinha experiência técnica e ela experiência financeira. Juntaram numa dor deles que transformou a dor dos outros para resolver a dor dos outros. Esse é o segredo do negócio. Mas vamos lá. E aí, tecnicamente, como é que explica para nós entender quais são os serviços hoje, para que serve? Na verdade, hoje a Rapex ela ministra diversos treinamentos, né? Então, hoje, o nosso carro-chefe é acesso por cordas e resgate. A Rapex ministra treinamento para o maior número de empresas dentro do estado e fora que prestam serviços através de acesso por cordas. Então, o maior número de empresas que tem de acesso por cordas, que prestam esse tipo de serviço, até para as pessoas que fazem esse treinamento, às vezes para instalar um ar-condicionado, uma capacitação,
ou um técnico de segurança, um engenheiro de segurança que quer ter um entendimento, inclusive para os concorrentes, a gente ministra treinamento, né? Então, tem uma foto bem bacana lá na empresa que tem 9 empresas, um representante de cada empresa, são 9 pessoas, uma com cada uniforme diferente. E para nós é um orgulho muito grande, né? Então nós temos acesso por cordas, nós temos resgate técnico industrial, temos a PH, né, atendimento pré-hospitalar, temos suporte básico de vida, BLS com a certificação da HSI. Tá, para aí. Tu tá falando muito técnico, muito. Eu já não tô entendendo mais nada e quem tá lá do outro lado menos ainda. Claro. Vamos lá. O principal hoje curso de vocês? Acesso por cordas. Acesso por corda. Para que me serve acesso por corda? Qual a empresa e qual a... Acesso por cordas é uma atividade que tu vai poder fazer tanto o resgate da tua própria equipe, né, numa situação de emergência, ou para executar atividades de limpeza de fachada, de manutenção predial. O cara aquele que a gente passa num prédio, enxerga lá pendurado, limpando vidro. Limpando vidro, trocando vidro, que era o que a gente fazia muito com a empresa que ela trabalhava, fazendo uma vedação, fazendo um reparo, uma manutenção, instalando SPDA, enfim, atividades da manutenção. Qual é a NR para isso? Existe uma NR para isso? Existe, é a 35, a própria 35, que é em altura, né? Em altura. Então, só que tu tem um anexo, que é o anexo 1, que ela fala específico sobre isso. E dentro do anexo 1 tu tem 2 NBRs, que é a 15475 e a 15595, que fala exatamente sobre o procedimento para que está treinada para aquilo ali. Deixa eu fazer uma pergunta. As empresas que os funcionários trabalham em altura, por exemplo, energia solar como a minha, ele tem uma NR35 sobre trabalho em altura. Existe alguma coisa mais específica que tenha que ter ou não? É dentro desse padrão? Sim, aí é que vem a questão da proficiência. A NR35, isso eu explico inclusive nos treinamentos. A NR é lei, tá? Ela tem caráter de lei. Ela tem uma portaria expedida, a primeira foi a de número 313 de 2012 e tal. Então essa NR, como ela tem caráter de lei, ela tem outras vinculações, que são as NBRs. Então, o trabalho em altura você tem, para uma instalação de placa solar, você tem o treinamento para aquele profissional subir em altura, você tem uma outra NBR sobre os pontos de ancoragem, você tem uma outra NBR sobre a linha de vida que ele vai precisar utilizar, e aí você vai vinculando normativas sobre isso. Então, você acaba que, dependendo de uma atividade, você tem que passar por 4, 5, 6 capacitações para poder executar aquela atividade. Então, você fala da NR6, que você tem para EPI, você tem a NR10, porque se tratando de SPDA, ele precisa saber os requisitos para não tomar um choque, né? Os requisitos mínimos de segurança, né? Sobre trabalhos com eletricidade. Você tem a própria NR35 para trabalho em altura. Dependendo de onde vai ser instalada a placa, vai ter que passar por um espaço confinado, né? Para poder fazer aquela instalação. Então, vem o treinamento da NR33. Então, acaba se tornando um trabalho bem complexo. Ainda essa semana, estávamos falando com um prático de navio que estava recebendo um treinamento lá, e falamos sobre a lavagem de um tanque de abastecimento de um navio. É muito simples, aparentemente, a atividade, né? Lavar o tanque de um navio, mas quantas NRs estão vinculadas a isso? E aí nós percebemos que podem ser quase todas, né? Lembrando que nós temos 38 NRs. São 38, duas foram revogadas, né? Vou fazer um desafio. 36. Vou fazer um desafio. Tu lembra as 36 ou praticamente quase todas? Não? Quais as mais importantes, então? Depende da área que você vai atuar. Depende da área. Todas são necessárias. Essa é boa. Mas sempre a gente... Quais as mais utilizadas, então? Vamos corrigir. Quais as mais utilizadas? Na verdade, a primeira é a NR1, porque ela é a diretriz de toda a atividade, né? É a partir dali que você vai ter o PGR, a formulação do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Você vai ter análise de risco, você vai ter várias documentações. Quem deve fazer NR1? Na verdade, a NR1 é uma norma de disposições gerais, né? Então, assim, o engenheiro... Ela é a regra geral que o engenheiro tem que estar sabendo para... É a partir dali que a gente vai conseguir determinar qual atividade a empresa vai fazer, quais são os parâmetros de segurança que eu vou ter que ter, os treinamentos. É a partir dali que ela é a tudo Bíblia, funciona. né? A partir dela, todas as outras estão... É o manual da NR. É a partir dali que tudo começa. Então, se o empresário lá quer mais ou menos entender um pouco, tipo eu que poderia entender um pouquinho mais, NR1, ela vai destrinchar quais NR para quais as obrigações que devem ter. Exatamente. Então, o profissional vai fazer um trabalho de pintura. Então, a partir dali, tu vai fazer o gerenciamento dos riscos da atividade daquele profissional, a partir da diretriz da NR1. Aí vem o técnico de segurança, vai pegar a NR4, que é como se fosse a bíblia dele, né, o manual dele,
E aí, assim, ele vai conseguindo galgar e ele vai vendo que todas as NBRs todas as NRs se conversam. Porque tu faz a 1, daí da 1 tu vai para 7, da 7 tu vai para 4, da 4 e assim tu vai Vai pra galgando. 6. Hoje existe um curso TPI. completo, mais ou menos, sobre elas ou não? Eles sempre são determinados por... São determinados. Assim, quando tu te forma técnico de segurança do trabalho, né, tu aprende uma gama superficial daquela atividade. Tu não te torna especialista, né? Então, tu faz um treinamento ali, um curso técnico de 2, 3 anos, e tu vai ter o superficial das normas. E aí tu vai ver onde que tu realmente quer atuar. E aí é que tu te transforma O teu principal cliente são empresas, em empresas. que faz o treinamento dos seus funcionários. Exato. Eu não sei se tu já tem ou eu vou lançar um produto novo para ti. Tu acabou de falar que todo técnico ele sai com uma geral, e a gente sabe que, né, precisa especificamente, com a experiência que tu tem, o mercado que tem, tu tem algum curso específico para o cara técnico que saiu sobre todos os treinamentos e preparar e se qualificar para isso? Temos. Boa. Então, já tá com o produto Já temos o Porque produto. esse seria muito legal, né? O cara pega, aproveita toda a base de vocês e ele vai para o trabalho, ele não vai só da teoria, ele vai lá para executar. Inclusive, nós temos parceria com escolas técnicas, né? Justamente para que tenha essa diferenciação. Eu também ministro treinamento e dou aulas, né, em algumas escolas, justamente para criar esse laço, esse vínculo de trazer eles para dentro das normativas. Porque acaba se tornando um curto tempo, depois, principalmente das EADs, né? Se torna um curto espaço de tempo para tanto conhecimento. É humanamente impossível você ter o conhecimento de todas as NRs e todas as NBRs e ser especialista em todas. Não. Eu já tenho muita dificuldade entre 35 e 33, que são os meus carros-chefe, meu foco, né? Então, entre 33 e 35 já tem bastante 35 altura, 33 espaço confinado. Então, viu que eu estou bem? Eu sou um bom aluno. Tá muito bem, tá muito sou bem. bom aluno, eu vou aprender. E também temos outros instrutores lá, né? Então, cada um é aquela velha história, né? Cada macaco no seu galho. Então, nós temos instrutores proficientes que já tiveram experiência ou que ainda atuam dentro de SAMU, dentro de hospitais, que ministram o treinamento de APH, que é o atendimento pré-hospitalar, o suporte básico de vida. Então, esses treinamentos são voltados à saúde. Então, são ministrados por profissionais da saúde. Especialistas daquela área. Isso área. Nós falamos da RAPEX. Da RAPEX. A RAPEL provavelmente seja socorristas, bombeiros. Hoje nós temos essa grande vantagem, que nós conseguimos capacitar os nossos profissionais, certificá-los dentro do nosso centro de treinamento. E aí sim, aquela qualidade que a gente vai para a RAPEL. Vai para a RAPEL. Então a gente costuma dizer o seguinte... Que foi o início da empresa pela dor. Exato. A RAPEL já existia, Sim. a RAPEX foi construída na dor da RAPEL, então hoje, além de você suprir a tua necessidade, tu conseguiu um novo mercado. Um novo mercado. E a gente costuma até dizer que todos os alunos que vão para lá, eles têm na parede tem umas asas para eles poderem tirar foto e tal, é bem bacana. E... tem todos que passam lá, tem Todos que passam lá ganham uma fotinho nas asas. Sim. Vai faltar espaço? Inclusive o pessoal chega assim, posso bater uma foto se tu passares no treinamento? Sim. Eu vou ter que conhecer. Sabe que eu visito todas as empresas que passam aqui, depois eu faço eu vou visitar lá, estou curioso. E o prazer vai ser enorme, com certeza. A sede é onde? No bairro Fátima, em Canoas. Aqui em Canoas. Muito fácil de chegar, de carro, de trem, muito fácil de chegar. Nós vamos sim. Eu não fico só na conversa, hein? A prova tá, se vocês olhar lá, @careca Rodrigo Correia, olha os históricos para vocês verem. Eu vou mesmo. Falando nisso, você se prepare aí para agora, quem está assistindo, ouvindo aí, ele vai contar uma história do maior cagaço de alguém que não subia, que não fazia, porque eu vou contar aqui rapidinho para vocês. Eu tenho uma empresa solar, quem me acompanha sabe, uma das minhas empresas é de energia solar. E aconteceu a pandemia e foi licenciado a questão de por distância, tá? Que tu diz que tu não aceita isso e tem que ser presencial. E eu vou te dar 100%, sabe por que eu vou validar? Inclusive, tu pode usar isso aí para marketing. Nós tivemos a nossa seleção em 2022, a Solar estava explodindo, né? E nós tínhamos que ter mais funcionários também. E aí veio, a pandemia foi 20, né, se eu não me engano. 20, aí 19 para 20. 20 até 21, estava aquilo ali, 22 ainda era rapidinho. E estava liberado as NR. Então, todo funcionário que vinha para a seleção, e nós estávamos precisando de muita gente, e estava crescendo muito. Então, o pessoal que estava vindo com NR, a gente não sabia se era distância ou não, estava encaixando, estava colocando para a empresa. Fazia entrevista, tudo RH e jogava.
e vinha para a empresa, né? Seguia todas as normas. Só que NR era distância. Teve o primeiro funcionário contratado, tudo certinho, gasto, tudo aquilo lá. Primeira obra, ele mantinha embaixo, mandando painel, encostando painel. Daqui um pouco o pessoal, não, sobe, vem aqui. Ele deu 2 degraus da escada e travou. Não foi mais. Ele tinha medo de altura. Só que ele tinha um curso de altura. Então, olha a ironia de fazer curso à distância, que hoje faculdade, tudo estão querendo fazer à distância. Não tem como. Falando nisso, eu quero que tu conte uma história para nós finalizar com uma história dessa. Mas eu vou fazer o seguinte, eu não gosto de, ainda mais compadre e comadre, né? E hoje, gente, ele está indo no evento, amanhã ele está indo no evento nosso do Raizcast, que quem vem aqui tem um evento muito especial a cada 6 meses, e a comadre vai ter que ficar com as crianças lá na obrigação. Então, comadre, vamos entregar um vinho de presente da Vinícola Cainelli, tá? Do Cainelli, um presente para ti, pelo teu esforço amanhã para ficar com a gurizadinha. O que é? Um casal? É um casalzinho. Casalzinho. É a Isis com 2 anos e o Theo com 6. Olha aí. E para ti não ficar triste, esse presente especial da KM Facas. Então tá aí, recebe. Essa faca aí, cara, é sensacional. Então, Excepcional. fica um presente que é o nosso parceiro a KM e a Vinícola Cainelli. Eu indico para vocês dar de presente os clientes especiais de vocês essa faca. Só procurar a KM Facas lá vocês vão receber. E eu quero também deixar para vocês o meu livro. Esse eu vou dar tá? Porque o livro, ele sai caro, eu gasto e daí eu não posso... A gente compartilha. A gente é empresário, então a gente tem números, né? Então eu vou deixar para vocês, um lê, depois passa para o outro. Tá aqui o meu livro, Método Raiz, para todos os empresários que quiserem, né? Muito obrigada. Eu digo que é o manual básico do empreendedor sair do ponto A ao ponto B. Então, a partir daí tem a destrinchar. Show. Queria agradecer a Nutrisul, né, que nos salgadinhos, a gente tava toda manhã tem um cafezinho da manhã para quem vem aqui atrás da Nutrisul, nosso parceiro, e dizer para vocês que consórcio também é investimento, eu aprendi. Vocês sabiam disso? Eu dizia que consórcio era burrice, né? A gente dá dinheiro para alguém guardar, mas depende da jogada que tu vai fazer com imóvel, detalhamento, o consórcio tem uma maneira. E aí se tu quer aprender isso, Fazolo Consórcio, o Fazolo ele entrega modelagem, ele me convenceu, estou com uma carta lá de $500 mil que fiz agora também com uma jogada que vai ser muito legal. Fica a dica para vocês aí. Então, para nós encerrar, eu queria uma homenagem não, uma palavra muito especial que tu deixasse para a câmera. Rapidinho, para nós fazer o encerramento, quem de vocês vai deixar essa mensagem aí, tá preparado? Não, pode ficar à vontade, é o comunicador da... Antes de mais nada, agradecendo o livro, se tudo der certo, até metade do ano que vem estaremos lançando o nosso livro também. Então vai ser um prazer te entregar daí o nosso livro. Com certeza. O manual do passo a passo para resgate. Então, estarei aguardando e vou te fazer um convite. Quando tu escrever o livro, eu quero que tu traga um e-book, resumo do teu livro, que ajude muitas pessoas. E eu vou colocar na minha plataforma, tem milhares de alunos que com certeza vai te trazer para ti essas pessoas e nós dar uma contribuição para eles, que são empresários que estão dentro, para entender a importância da segurança. Então tu pode criar o teu e-book, que eu vou jogar para dentro da minha plataforma e disponibilizar para os alunos. Tá fechado, então. A mensagenzinha, encerramento? A Rapel, ela foi a patriarca de todas as empresas, então ela, lá na Rapex, quando tu visita o centro de treinamentos, tu vê um pedacinho da Rapel, porque a gente costuma dizer que foi a Rapel que deu asas para a Rapex. E na Rapel se criou tudo, né? Minha história tá lá. Mas é na Rapex que eu encontrei a minha proficiência, a minha verdade, a minha essência, que é ministrar treinamentos e auxiliar pessoas, né? Então, aqueles que aqui chegaram, voaram mais alto, mais confiantes e realizaram seus objetivos. Esperamos vocês lá na Rapex e a Urban está sempre de portas abertas para todas as pessoas que necessitam de atividade e serviço. Muito obrigado a todos vocês. Vou terminar porque o produtor está no meu pescoço, no meu ponto. Gente, muito obrigado e encerro o meu programa com uma velha frase. Fiquem com Deus.